Olá pessoal, meu nome é Alex e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre a Ledger, não é? É um projeto open source que a gente está implementando em Go. Só para alinhar as expectativas, não é? Basicamente, o que vai ser visto nessa palestra aqui? O que é o projeto, motivações e requisitos desse projeto, a arquitetura que a gente utilizou, por que a gente utilizou o Golang e algumas considerações finais. Não dá tempo para tudo. Uma palestra de 40 a 45 minutos fica inviável de explicar toda a nossa proposta, tudo que a gente fez, não é? Bom, sobre mim, não é? Eu atuo como engenheiro de software na Stone, não é? Inclusive, é um lugar, digo assim, é um lugar bem bacana. Estou tendo essa oportunidade de trabalhar nesse projeto em horário de trabalho, não é? Não atuo só nele, mas boa parte do meu tempo vai nesse projeto open source. Bom, algumas das minhas paixões, né? Curto muito a parte de linguagem de programação, compiladores, máquinas virtuais, geradores de código. Gosto muito de trabalhar com projetos desafiadores, não é? Sistemas de alto desempenho, sistemas de alta complexidade, não é? Inclusive, na minha visão, a Ledger é um projeto desafiador, bem desafiador. E gosto muito de trocar ideias sobre tecnologia, não é? No geral. Tá, mas basicamente o que é o projeto? É uma Ledger open source. A gente usa a licença Apache 2.0. Está sendo desenvolvida em Go pelo time da Stone, não é? E a gente já tem várias contribuições da comunidade. Então, sendo bem legal, assim, uma oportunidade bem legal para mim também. Bom, quais são as motivações e requisitos do projeto, né? Open source desde o dia 1. É, eu era um pouco receoso quanto a essa questão, assim. Eu pensei, vamos tentar organizar um pouco mais, talvez antes de, né, começar a publicar as coisas, né? Mas um colega meu comentou comigo assim, provavelmente se a gente começar a fazer internamente, para depois um dia publicar, é pouco provável que isso vai acontecer. Né? Porque sempre nessa hora de pegar um projeto que é interno e publicar, tu vai ter que fazer modificação, talvez tenha coisas, concessões que tu fez, porque só ia ser usado dentro da empresa, enfim. Então é bem complexo isso. E hoje eu vejo que essa ideia de começar com open source desde o dia 1 foi certo. Em Golang, porque o time se sente confortável atuando com Golang, não é? Posso ser utilizado como serviço. Command lines já existem, né? Existe a Ledger Clean, mas basicamente o que ela faz é carregar arquivos e gerar relatórios, que não é bem o que a gente precisa, né? Que tem um foco em performance, escalabilidade e disponibilidade, escalável por design, ou seja, que ela tem uma arquitetura escalável, inicialmente utilizando o banco Postgres e Kafka, mas que a gente possa adaptar essa Ledger para outras tecnologias, né? Seja por algum interesse da Stone, não é? Bem como pela comunidade também. E que ela também tem um conceito de imutabilidade, não é? Tanto por design, bem como por algoritmos criptográficos. Eu vou falar um pouco mais disso na sequência. E outro ponto é que ela tem que, como requisito, né, que ela tem que suportar pelo menos 10.000 transações por segundo, que isso que equivale a mais ou menos 20.000 inserções no banco por segundo. Tá, mas falei, mas o que é uma ledger, não é? Isso aí é uma foto de um livro contábil. E a ledger é basicamente isso. Ela é um, ela é um livro contábil, né? Só que em formato digital daí, né? É o livro caixa, então, de uma empresa, não é? É a fonte da verdade. Porque basicamente o que a gente faz com uma ledger é registrar todos os eventos contábeis e financeiros, né, que ocorreram na empresa. E ela utiliza o conceito de double entry, né? Na sequência eu já explico um pouco mais o que é. Por exemplo, uma transação com duas entradas, não é? Então, na data ali de 22 de novembro, na conta dinheiro, foi feito um débito de R$ 300. Né? Nessa mesma transação, foi feito um crédito de R$ 300 na conta reparos. Né? Se a gente for calcular a soma de débitos e créditos, é igual, não é? Então, isso indica que o balance é zero.
O balance ser zero é um dos requisitos do double entry, né? O segundo requisito dele é ter pelo menos 2 entradas. Esse aqui é um outro exemplo de uma transação com 3 entradas, não é? Então a gente tem ali, na data de 22 de novembro, na conta 1 foi feito um débito de R$ 1.000, não é? E foi feito um crédito de 750 na conta 2 e um crédito de 250 na conta 3. Se a gente for olhar, a soma de débitos e créditos é igual. Então está respeitando o double entry. Então, mas qual é a motivação de tudo isso? Por que registrar esses vários eventos, não é? Tem vários motivos, não é? Mas um deles é disponibilizar informações financeiras, não é? Por exemplo, esses relatórios eles constam no site da Stone, não é? São públicos. Então aqui, por exemplo, basicamente esse primeiro relatório tem o total de ativos, não é? Total de ativos a cada semestre, nesse caso aqui, não é? Então ele vai mostrando toda a progressão ali. Esse mesmo relatório aqui ele tem o resultado semestre a semestre. E esse aqui também tem o patrimônio líquido da empresa semestre a semestre. Pegando todos esses dados aí, a gente começou a montar a arquitetura, não é? Então a ideia aqui é colocar uma visão macro dessa arquitetura da Ledger. A Ledger basicamente ela atende a interface gRPC e REST. Ela atende então sistemas transacionais. Basicamente, o que faz sistemas transacionais? Criam transações contábeis, não é? Consultam saldo, histórico de operações, enfim. Todos esses dados da Ledger são salvos no banco de dados, todos esses eventos contábeis. Além dos sistemas transacionais, nós temos sistemas de relatórios, não é? Que basicamente o que eles fazem é consultar dados sumarizados e analíticos, não é? A Ledger, sempre que ela salva esses eventos contábeis, ela também pode notificar esses eventos contábeis no message bus. Isso possibilita que sistemas externos saibam desses eventos e possam utilizar para alguma regra interna, para alguma regra de negócio. Bom, e aqui, se for pensar bem sobre a Ledger, ela parece simples. Primeiro, eu também achei simples em um primeiro momento, né? Contas, lançamentos, não é? Talvez pensando bem assim, um CRUD de contas ali, né? Tem um ID de conta, o dono e o saldo atualizado. Aí eu tenho um CRUD de lançamentos também. Eu tenho lá o ID da conta, operação, o valor da operação, né? Caso a operação seria débito ou crédito, né? O balance depois disso e um timestamp para registrar a data e hora do que ocorreu aquele lançamento. E sim, né, consultar e agrupar dados para os relatórios. Isso aí parece simples, então onde é que está o problema? Onde é que está a treta nisso aí? Primeiro ponto, eventos são imutáveis, não é? Por exemplo, um histórico de uma conta. Se por um acaso houver um lançamento errado, alguma cobrança indevida, enfim, qualquer coisa, a gente não pode simplesmente chegar lá e anular aquele lançamento. O que a gente tem que fazer é criar um novo lançamento para poder corrigir aquele lançamento errado. Isso porque todos esses eventos eles refletem o passado. E com alto volume de eventos, né, não podemos mais calcular o saldo a cada operação, porque isso pode começar a gerar contenções, né? Porque é muito comum em banking, talvez mais de 95% das transações utilizarem menos de 1% das contas. Então, nesse cenário todo, não é? Como é que a gente faz para calcular o balance em tempo hábil? Como saber o saldo em um dia específico, não é? Considerando-se essa alta volumetria. Como faço para gerar os relatórios contábeis também? Porque uma coisa é eu gerar um relatório em cima de 1 milhão de registros. Outra coisa é gerar um relatório em cima de um sistema que gera talvez 30, 40, 50 milhões de registros por dia. E a gente começou a pensar, eventos, alta volumetria, a gente ouve falar muito de Event Source e CQRS, né? Mas no time ninguém tinha experiência com.
Mas tá, então a gente se propôs, vamos investigar mais, vamos olhar mais o que é e ver se faz sentido. E a gente viu que fazia sentido para nós. Revendo as premissas aqui então. Escalabilidade, performance e disponibilidade. A princípio a gente atende com réplicas, não é? Porque a gente pode ter várias réplicas de alguns componentes da arquitetura. A ideia é a gente usar sempre o modelo assíncrono sempre que possível. E o modelo síncrono, no caso, né? Só quando necessário. A gente utiliza consistência eventual, então isso é uma premissa, digamos assim, de sistemas distribuídos. A gente tenta deixar bem claro quando uma informação ela tem que ser em real time, ou seja, atualizada no menor tempo possível, um near real time, que eu pelo menos considero algo assim de 5, 10 minutos, ou quando pode ser um processamento em batch, por exemplo, às vezes um dia depois, uma semana depois, um mês. Então, aqui a gente está definindo então o que seria a arquitetura, não é? Nós temos então o nosso serviço transacional, que ele basicamente ele tem um command handler que faz as validações de domínio e salva os dados no Postgres, né? Esse command handler ele expõe uma interface REST e RPC. A gente tem o query handler, que também tem um banco de dados e expõe também uma mesma interface RPC e REST. Mas como esse Postgres é alimentado do query handler, o command handler notifica ele através desse event handler, né? O query handler, sempre que tem um novo evento, publica esse evento através do publisher service, não é? E esse evento é publicado no message bus, inicialmente. A partir do momento que esse evento está no message bus, outros sistemas externos podem ficar cientes dele. Da mesma forma, a gente tem um serviço de reports, né? Também expõe a mesma interface REST, tem um handler, tem um banco de dados, e ele também recebe as notificações do message bus, não é? Para poder alimentar essa base de dados. Os nossos sistemas transacionais, eles basicamente se conectam no command e no query, né? E qualquer sistema que seja necessário gerar relatórios vai se conectar no nosso report service. Inicialmente, a gente vai utilizar Postgres e Kafka. Porém, a nossa arquitetura prevê que esses componentes podem ser substituídos, tá? Por exemplo, pode ser usado um MongoDB, um Dynamo, um MySQL, enfim, um SQS, por exemplo. Aqui, então, nessa arquitetura a gente separou bem o que a gente entende que tem que ser síncrono do que pode ser assíncrono, não é? Então, os sistemas transacionais têm que usar um modelo síncrono, não é? Com consistência eventual, né? Mas é um modelo síncrono. Enquanto que os relatórios utilizam o modelo assíncrono. E os sistemas externos também, né? Consistência eventual, acabei de comentar. E a gente pode ter vários query handlers e vários report handlers rodando na plataforma, não é? E só deixando bem claro, nós estamos longe disso aqui. A gente tem protótipo já funcional, já está sendo feito deploy interno dele, passou para outros sistemas dentro da Stone utilizarem, mas dessa arquitetura, nesse momento, a gente está bem longe dela ainda. Detalhando um pouquinho mais os componentes, né? O Command Handler. Basicamente, ele tem o seu próprio banco de dados tunado para escrita, né? Basicamente, é uma das premissas que prega o CQRS, não é? Uma das práticas, né? Como tu tem o command, que ele basicamente serve para inserir dados, a gente faz um tuning desse banco para escrita, não é? Atende transacional, tem um componente muito importante. Ele envia os novos eventos para o query handler, não é? E na nossa visão é um componente mais crítico, mais complexo de escalar. Inicialmente ele tinha tinha várias outras responsabilidades, mas a gente foi retirando essas responsabilidades para deixar ele com o mínimo possível. Ele utiliza, então, o conceito de lock otimista, que eu explico um pouco mais a sequência, né? Basicamente, a gente tem uma versão global das contas, não é? Cada conta tem a versão atual, não é?
E esse identificador, esse version, ele é único para todas as contas, não é? Por que a gente não usou um timestamp, por exemplo? O timestamp ele não é único. Apesar de ele ser ordenável, ele não é único, não é? Pode acontecer colisões sim. E no nosso caso, a gente tem um inteiro que o command gera a cada evento, não é? Então a gente garante que ele seja único e ordenável. Na arquitetura atual a gente tem uma premissa, que talvez a gente vai ter que rever em algum momento, mas a gente pode ter um command apenas. Podemos ter vários queries sim, mas um command apenas. E em função de a gente só ter um command, a gente consegue fazer caches dos dados de algumas contas, não é? Falando um pouco mais sobre o Query Handler. Ele também tem seu próprio banco de dados, né, tunado para leitura. Atende transacional também, então é um componente crítico. Tanto se o command ou o query falharem, o transacional para junto. Ele recebe as notificações, né, dos eventos do command, tem que lidar com a questão da consistência eventual e pode escalar facilmente. Né? Apesar de poder escalar facilmente, vamos supor, posso ter, sei lá, 5, 10 réplicas dele, todos vão compartilhar o mesmo database. Né? Isso não é uma obrigatoriedade da nossa plataforma, da nossa arquitetura, mas a gente entende neste momento que seria bom eles compartilharem. Mas se em algum momento a gente vê que isso não faz sentido, a gente pode ajustar isso. Como a gente pode ter vários queries, eles compartilham o mesmo database, não faria sentido o command notificar todos e eles tentarem salvar no banco de dados. Não é? Então, o command controla quem ele precisa notificar através de uma arquitetura de PubSub. Se eventualmente acontecer de dois receberem o mesmo evento, eles vão tentar salvar no database, só um deles vai conseguir. Porque para a questão de sistemas distribuídos, a gente tem que lidar com a questão de depotência, não é? Então um evento ele é único, e mesmo que dois query handlers recebam, ao tentar salvar, só um deles vai conseguir. E toda essa parte de PubSub a gente está utilizando um conceito similar ao Consumer Group do Kafka, não é? E além disso, o Query Handler tem que fazer snapshot também, que é, imagina assim, a gente não tem um local que a gente guarde o saldo de uma conta, não é? Então imagina que quisesse saber o saldo de uma conta que tem um histórico de 2, 3 anos, com milhares ou milhões de eventos lá dentro. Ok, eu posso calcular o saldo calcular todos os eventos, né? Buscar todos os eventos desde o início dos tempos, digamos assim, e calcular o saldo atual, mas isso é pouco performático, não é? Então ele faz um snapshot, não é? De tempos em tempos, não é? Ele vai ser salvo basicamente um timestamp com o saldo atual daquela conta, não é? Sempre que ele precisar calcular o saldo de uma conta, o Query Handler busca o último snapshot conhecido, né? Nós temos também então o Publisher Service. Esse cara não atende transacional, então ele basicamente recebe as notificações via PubSub, né, e notifica os serviços externos, né? Near real time. Quando a gente diz near real time é porque a gente manda para um sistema de mensageria que no geral, consegue notificar, né, os consumidores num tempo baixíssimo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Report Handler, não é? Ele também não atende transacional, ele não é um componente crítico, pode ser processado geralmente em D-1. Se esse cara estiver fora, tiver manutenção, qualquer outra eventual falha, não é algo que vai afetar o transacional. Ele também recebe os dados do Message Bus, né, os eventos, e possui um database próprio, não é? Dependendo da lógica de negócio, talvez da complexidade dos relatórios, ele pode deixar os dados pré-computados já. Bom, resumindo um pouco a arquitetura até aqui, não é? Os componentes são plugáveis. A gente tem uma arquitetura de PubSub internamente, não é? O command ele faz o publish dos eventos e os clientes, né? No caso query e o report, eles fazem o subscribe para poder receber esses eventos.
novos componentes eles podem ser criados facilmente, não é? Relatórios, por exemplo. Posso ter vários tipos de report settings em execução, não é? Que todos recebem os eventos do message bus, processo relatório. E podemos sim usar outros databases e outros sistemas de mensageria nessa arquitetura. Mas aqui vem um ponto, né? Como é que eu faço para plugar outros databases, não é? Isso aqui é um trecho de código em Go, que basicamente a gente tem uma interface que representa o que é um repositório para nós. Então a gente entende, não é? Um repositório, ele tem que ter a capacidade de criar uma transação, carregar dados no cache e consultar o saldo de uma conta, não é? Então a gente entende que qualquer objeto que estiver em execução, né? Qualquer objeto, qualquer implementação que implemente essa interface, automaticamente a gente pode utilizar ela. Hoje a gente tem uma implementação dela para Postgres, mas é nesse ponto que a gente comenta, que a gente prega, que a gente pode adaptar isso aqui facilmente para outras tecnologias, né? A gente tem um SDK também, que foi implementado e vai ser utilizado internamente, né? Claro, ele também está no GitHub, não é? Basicamente, o que esse carinha faz aqui, esse exemplo faz aqui? Ele define ali uma porta e qual é o host, não é? E através do SDK ele faz a conexão com o servidor, que no caso seria a Ledger, né? Aqui a gente tem um exemplo que o que ele faz? Ele cria uma transação contendo 3 entradas, não é? Então, basicamente ali, aquele new transaction serve para criar uma nova transação, mas todo esse código aqui, inicialmente, é só, digamos, é o SDK. Então, ele está criando todos os dados em memória para depois mandar para o servidor, não é? Então, nesse ponto específico, a gente está criando uma transação. Aqui a gente definiu 3 contas fakes, não é? E aqui a gente está adicionando 3 entradas naquela transação. E aqui, por último, o Save Transaction é quem realmente envia a transação para a Ledger, não é? Aqui, por exemplo, ó, essa primeira transação, a gente está dizendo que a gente quer fazer uma operação de débito no valor de R$ 150. Para deixar claro que a gente usa o valor em centavos, não é? Aqui também a gente está fazendo uma operação de crédito no valor de R$ 100 e outra de R$ 50, não é? Então, nesse trecho de código aqui, fica claro que a gente está respeitando também o double entry. Se a gente não estivesse respeitando, quando essa transação chegasse na Ledger, né, no servidor, ela recusaria a transação porque o double entry não estava sendo respeitado. Esse aqui é um outro exemplo que obtém o balance e a versão da conta, não é? Aqui também a gente cria uma transação, esse exemplo, adiciona 2 entradas, a gente salva a transação, e aqui por final esse get account balance pega as informações da conta, não é? Só para deixar claro, que nesse account balance aqui, ele não tem só o balance da conta, ele tem o balance e também tem a versão atual daquela conta. Aqui fica mais claro por que a versão atual da conta é importante e o que é o lock otimista, não é? Esse trecho de código seria um exemplo de uma transferência entre 2 contas, não é? Só para deixar claro, não, eu tentei simplificar ao máximo o exemplo para deixar ele legível, né? Enfim, digamos que talvez na prática não seria só isso que a gente faria. Por exemplo, aqui eu estou pegando as informações de uma conta, né? Pegando o balance de uma conta, e aqui eu estou executando uma lógica de negócio. Por exemplo, qual é a ideia dessa função, dessa transfer, né? É transferir dinheiro da conta 1 para a conta 2, um valor específico. Mas o que essa lógica de negócio está fazendo aqui? Ela está validando se a conta 1 tem saldo suficiente para poder transferir esse valor. Então, isso está sendo feito ali. Se o saldo for menor que o valor a ser transferido, eu já retorno. Nesse ponto eu disse que é uma simplificação, né? Que provavelmente nesse ponto a gente teria que retornar um erro, dizendo que não tem saldo suficiente, enfim. Aqui a gente está, então, considerando que ele tem saldo suficiente, aqui a gente está criando uma transação, não é? Com as 2 entradas ali, e aqui a gente está enviando a transação para a Ledger mesmo. Aqui, nessa primeira entrada aqui, eu estou fazendo uma operação de crédito na conta 1, não é?
Mas aqui eu estou especificando qual a versão que eu quero. Qual a versão que eu espero que esteja aquela conta. E nada mais é que o que foi retornado em getAccountBalance. Isso é o locket list. Eu consulto informações sobre uma conta, eu sei qual é a versão, e na hora que eu vou salvar uma nova operação, eu informo a última versão conhecida que eu tenho. Se chegar na Ledger e essa conta for atualizada, ela não tiver mais essa versão, ou seja, foi gerado mais alguma operação, a Ledger nega a operação informando que a versão está desatualizada. Da mesma forma que, imagina o seguinte, estou fazendo uma transferência de uma conta, né, verificando se ela tem saldo para uma segunda conta. No caso da segunda conta, eu não me interesso qual é a versão que ela está. Porque independente do saldo, independente de versão, eu vou fazer essa transferência, não é? Digamos, a minha regra de domínio, ela é em função da conta 1. A conta 2 indifere, não é? Qual é o saldo dela. Então aqui deixo bem claro isso, any account version, né? O que eu estou dizendo para a Ledger? Independente da versão, para a conta 2, essa transação pode ser executada. Uh, falando um pouco assim como é que está o nosso roadmap, não é? A gente tem então uma V0, que a gente já implementou então a parte de RPC, REST, banco Postgres, né? A gente tem um command que ele consegue salvar transações com o cache da versão. A gente tem o query que consulta dados, não é consulta saldo, desculpa. Mas a parte de histórico e os relatórios contábeis está em andamento, a gente já conversou sobre, já modelou algumas coisas, mas não implementou praticamente nada ainda. Para ver o que está previsto. A gente realmente separar o command do query, inclusive com bancos de escrita e leitura distintos, implementar o publisher, implementar toda a parte de pub-sub ali, que vai existir entre o command e query. A gente já tem POCs disso, então a gente já tem noção de como vai ser implementado, só não está implementado isso ainda dentro da Ledger. E a nossa ideia é que para a parte de imputabilidade, a gente consiga implementar isso no banco. De que forma? Usando uma Merkle Tree. Longe de mim querer explicar muito sobre blockchain, porque eu não conheço muito. Mas basicamente Merkle Tree é o conceito utilizado na blockchain. Qual é a ideia? A cada conjunto de transações, não é? Isso gera um bloco. E esse bloco ele é assinado pela blockchain, não é? E só como é que funciona essa assinatura? A assinatura desse bloco utiliza a assinatura do bloco anterior. Isso então vira uma cadeia de blocos, não é? Uma árvore. Com isso, o que acontece? A partir do momento que tu assinou um bloco e salvou, para alguém conseguir alterar algo que tem dentro daquele bloco, ele teria que alterar a assinatura do bloco e de todos os blocos anteriores a ele. Ou seja, desde o início dos tempos. Bom, revendo aqui então quais são as motivações e requisitos do projeto. Né? Open Source desde 1 fosse implementado em Golang. A nossa proposta ela pode ser usada como serviço, não é? Foco em performance, escalabilidade e disponibilidade. Escalável por design. Inicialmente, banco Postgres e Kafka, né? Mas que ela possa ser adaptável para outras tecnologias, ok? Imutabilidade. Por design, ok? O que a gente chama de por design? A gente não tem operações na Ledger que consiga alterar as coisas. A gente só consegue inserir eventos. Mas essa parte de algoritmos criptográficos, né, Merkle Tree ou alguma abordagem que talvez a gente entenda que faça sentido, a gente não fez nada ainda. Nessa questão de suportar pelo menos 10 mil transações por segundo, não é? Literalmente eu posso dizer que na minha máquina funciona. Eu fiz teste de carga na minha máquina, não é? Então ele subiu um serviço, fiz uma aplicação de teste, subiu um banco local e ele suporta mais que isso. Mas é claro que eu não posso considerar isso que é um teste de carga real, né? Porque está tudo rodando na mesma máquina, então eu não tenho nem custo de rede ainda. Então, digamos que o ambiente que eu utilizei para fazer esse teste de carga está muito longe do ideal. Mas pelo menos serviu já para a gente ter um cheiro, né, ter uma noção assim do que tal não está performando, se tal não está engargalando alguma coisa.
Outro ponto aqui. Por que a gente utilizou o Golang, né? Primeiro que o time da Stone utiliza, né? Então a gente se sente confortável e a gente sabe que eventuais problemas que aconteçam, a gente tem como resolver, tem como, tem como identificar, enfim. Se a gente não souber, a gente sabe para onde correr, sabe que a comunidade ajuda, enfim, é bom, é muito bom isso para nós. Um, o Golang facilita muito a parte de paralelismo, né? Então esses conceitos de coroutines e channels, né? Que no primeiro momento assim, parecem um pouco estranhos, assim, mas a partir do momento que a gente se familiariza com isso, assim, ó, dá uma facilidade assim de implementar sistemas de alta performance assim, gigante, assim, né? Só para eu não posso comparar uma coroutine com uma thread, que não é bem a mesma coisa, né? Digamos que uma coroutine, podemos dizer que é uma thread leve, não é? Imagina que um sistema em Golang de uma pressão boa, ele poderia tranquilamente ter 200 mil coroutines rodando, né? Agora imagina um sistema ter 200 mil threads rodando, é impossível, né? Provavelmente o sistema operacional vai morrer antes, né? Porque com 200 mil threads, ele provavelmente vai estar mais tempo tentando gerenciar as threads do que realmente executando o código útil delas, né? Acho que até o termo disso seria thread thrashing, mas enfim. Uh, Outra questão que é bem, eu acho muito legal de Golang é a questão de código padronizado. Existe um padrão que foi estipulado pelo pessoal que desenvolveu a linguagem, né? E tem uma ferramenta chamada GoFMT. Então praticamente o que a gente faz? A gente roda ela toda vez que eu salvo alguma coisa na minha IDE, esse GoFMT é executado, ele formata todo o código para mim. Então aquelas discussões de onde bota a chave, bota isso, é espaço, é não sei o que, nada disso é necessário, né? Tem um padrão que é estipulado pelos criadores da linguagem e todo mundo segue. E outra coisa que Golang tende a ficar um código muito conciso, né? Que é um código pequeno que faz muita coisa. Golang tem foco em alta performance. Bem ou mal, ela foi criada para resolver os problemas do Google, né? Então, se ela resolve os problemas do Google, ela deve resolver os problemas de muita gente também. Tem uma excelente documentação mesmo, né? Os linters são muito bons mesmo. A Standard Library, né, é bem completa. Standard Library que eu digo digamos que é o que vem por padrão em Go. Tanto que por padrão já vem toda a parte de rede, então desde eu criar um servidor HTTP, abrir um socket, enfim, qualquer coisa dessas coisas de baixo nível, tanto de rede, todas essas tecnologias já fazem parte da Standard Library, né? A parte de estrutura de dados, por exemplo, listas, mapas concorrentes, operações atômicas, enfim, é bem completa a Standard Library. Mas claro, não tem tudo. Então, além da Standard Library, tem muitas bibliotecas, tem muitas ferramentas que foram desenvolvidas pela comunidade, não é? Algumas que a gente usa, né? Não tem como citar todas, não é? Então, citar algumas apenas. O GorillaMux, que a gente utiliza bastante, o gRPC, Protobuf, Lagrange, enfim, tem muita coisa legal. Por último, assim, ó, a comunidade de Go é fantástica, assim, ó. O que eu posso dizer? É uma comunidade que parece que te abraça, como dizem alguns colegas, assim, sabe? O pessoal é muito legal, o pessoal gosta de compartilhar, o pessoal gosta de trocar ideias, enfim. É uma comunidade fantástica mesmo. Assim, aconselho, assim, para quem não conhece, tentar se inteirar, meetups, enfim, eventos, enfim, façam parte, tentem interagir, assim, é uma comunidade muito bacana. Aqui tem algumas referências, não é? O primeiro link ali é o site do projeto. Tem alguns links sobre Go, sobre o Double Entry, um link sobre o CQRS, Mercury Tree, o Protobuf e o gRPC. Para quem tiver interesse de utilizar ou de contribuir com o projeto, não é? Seja lá, sugestão de novas features, reportar bugs, melhorando documentação, implementando novas features, né? Entra lá no projeto. A gente tem um canal no Gitter, mas não está ainda ali na documentação. Vou tentar colocar lá o que possível.
E uma última dica é que a gente tenta usar, né, o CleanArc para organizar o código, não é? Dúvidas, pessoal? Pode me mandar e-mail, me acha aí em rede social, enfim, estou à disposição para conversar mais sobre. Esse QR Code aqui, ele tem o link para essa palestra, enfim, se quiserem olhar mais com mais calma. Enfim, estou aí. Agradeço, pessoal, a oportunidade aí de compartilhar um pouco desse conhecimento aí. E só agradecer rapidamente, então, né, também a várias pessoas da comunidade que estão contribuindo com o projeto. Stone dá essa oportunidade aí de eu trabalhar nesse projeto open source, enfim, enfim, isso.